Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes desta pessoa com relação a gente, tá bom? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, jaspe verde, e a opção número 2, cacochinita. Parem, respirem fundo, vejam qual a pedra chama mais atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, o meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Então vamos tentar descobrir os pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes desta pessoa com relação a gente. Opção número 1, jaspe verde. Opção número 2, cacochinita. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Não se esqueçam que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um, tá bom? Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu o jaspe verde. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com o jaspe verde. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com o jaspe verde. Mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com o jaspe verde. Embaralhado. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com o jaspe verde. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Papa. O Papa, gente, é uma carta que fala muito de crenças limitantes, né? Então aqui deve ter crenças limitantes nessa história de vocês. Ou uma diferença de idade, uma diferença cultural, diferença econômica, pessoas do mesmo gênero, diferenças raciais, um dos dois ser comprometidos, enfim. O Papa, ele fala muito de crenças limitantes que as pessoas carregam aí dentro delas, tá? Vamos ver o que o tarô nos fala mais a respeito da situação. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com o jaspe verde. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com o jaspe verde. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com o jaspe verde. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com o jaspe verde. Mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com o jaspe verde. Cortando em 3. Então nós temos pensamentos, morte, 10 de paus, sentimentos, imperador e 8 de espadas, possíveis atitudes, rei de paus e 9 de espadas, e a carta do corte é a carta do mundo. Bom, vamos lá. Quando a gente pergunta, né, pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes, a gente percebe que os pensamentos dessa pessoa são pensamentos de mudança, de buscar ali transformações, alterações para as coisas. Porque a gente começa o jogo com a carta da morte. E a morte é uma carta que fala de mudanças e transformações, né? E seguido dessa carta da morte, a gente tem um 10 de paus, que é uma carta que fala muito da gente carregando um grande fardo, carregando um grande peso sobre os ombros. Então a gente percebe aqui, gente,
que os pensamentos dessa pessoa quais são? Eu estou carregando ali um fardo, eu estou carregando um peso sobre os ombros, nas costas, e eu quero que isso mude, eu quero que isso se transforme. Esses pensamentos podem ser originários das crenças limitantes que essa pessoa carrega, tá? Que, como eu disse, pode ser uma diferença de idade, cultural, econômica, pessoas do mesmo gênero, um dos dois ser comprometido, enfim. A gente percebe um desejo, um pensamento de mudar essa situação. Quando a gente pergunta sentimentos, vem um imperador e um oito de espadas. O imperador não é uma pessoa que é de demonstrar abertamente emoções, não é de falar muito sobre sentimentos. Não é que ele não sinta, ele não fala. Por que que não fala? Porque o imperador ele não quer externar o que ele sente, porque ele sabe que se ele externar isso, um dia isso pode ser usado contra ele mesmo. Então, por isso que o imperador geralmente ele é mais calado, ele é mais quieto, ele não é muito de demonstrar o que sente, não é muito falar sobre o que sente. São pessoas ali que são mais contidas, são mais fechadas, né? Que não demonstram abertamente. Mas existe aqui um grande sentimento de posse, porque o imperador ele quer dominar, ele quer conquistar. E em seguida tem um oito de espadas, que fala que ele se auto-sabota demais, ele ou ela, tá, gente? Essa pessoa se sabota demais, porque a mente dela faz com que ela não veja as coisas muitas vezes como realmente são. A mente mente, né? O próprio nome diz, faz com que a gente não veja as coisas como realmente são e que as coisas também não se desenrolem do jeito que poderiam se desenrolar com mais facilidade, com mais fluidez. A gente percebe que essa pessoa ela guarda dentro dela muito medo de ser abandonada, o medo de ser deixada para trás. Porque como ela vem como um imperador, é que ela está sempre no controle da situação, né? Sempre no domínio do que está acontecendo. Mas sentimentos de um imperador com um oito de espadas, a gente percebe que existe sim emoção, que existe sim sentimento, mas que existe sim uma grande autossabotagem também por parte dessa pessoa. Quando a gente pergunta possíveis atitudes, vem um rei de paus e um nove de espadas. O rei de paus é o rei da paixão, da vontade, do desejo, mas é o rei da impulsividade. Aquela pessoa que age sem pensar, aquela pessoa que age ali no calor do momento, que acaba ali se empolgando e agindo muitas vezes até de uma forma mais precipitada. Em seguida vem o nove de espadas, que é o tormento da mente. A gente pensa tanto a respeito de uma situação que a gente nem dorme direito de tanto que a gente pensa. Então a gente percebe aqui em possíveis movimentos que essa pessoa tem sim vontade de se movimentar, perde ali noites de sono pensando a respeito da situação, mas provavelmente mudanças e movimentos aqui acontecem de uma forma muito mais impulsiva. Essa pessoa, ela, apesar de perder noites de sono ali pensando a respeito da situação, provavelmente num momento de impulsividade ela faz alguma coisa. Não é aquela pessoa que planeja, bom, então dia tal a gente vai fazer isso, aquilo outro. Não. Ela fica imaginando um monte de coisa que pode ser feito, mas impulsivamente ela acaba fazendo alguma coisa sem planejar propriamente dito a data. É um planejamento mais geral, mas que é feito na impulsividade. Então se planeja o que se quer, mas não se estipula data para que isso aconteça. Simplesmente acontece porque a pessoa faz no momento de impulso. A carta do corte é a carta do mundo. O mundo ele é considerado pela maioria dos tarólogos como sendo a melhor carta do tarô. Mas é uma carta que exige da gente aprender com a vida. Então a carta do mundo ela pede para a gente, pare e olhe para trás. Vamos ver o que a gente fez na nossa vida que trouxe bons resultados para a gente poder repetir. Vamos ver o que não trouxe os resultados que a gente esperava. Vamos fazer de forma diferente para não cair nos mesmos erros. Então essa carta ela pede muito isso. A necessidade de parar, de pensar, de refletir, para não cair nos mesmos erros, para não fazer as mesmas bobagens, né?
Então é uma carta que fala que um novo ciclo pode ser aberto e o mundo ele é considerado o melhor arcano do tarô porque ele nunca abre um ciclo, ele nunca fecha um ciclo bom para a abertura de um ciclo ruim. Ele sempre vai abrir um ciclo melhor do que o ciclo que a gente estava vivendo, melhor do que o ciclo que a gente estava passando. Então, o mundo vindo como carta do corte aqui fala que pode ter uma mudança aqui na situação e mudança para melhor na vida de vocês, alterações aí mais positivas ou mais fluídas na situação em que vocês vivem, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, o meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a Kakoshinita. Vamos lá? Universo, mostra pra gente pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes desta pessoa para conosco, para quem se conectou com a Kakoshinita. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes desta pessoa com relação a gente, para quem se conectou com a Kakoshinita. Caiu a carta da estrela. A estrela é o arcano 17, ela vem depois da torre. A torre fala que aqui podem ter acontecido alguns abalos, algumas mexidas, algumas desestruturações. E agora a estrela vem curar, vem arrumar, vem acertar, vem resolver. A estrela sempre é sinônimo de cura e recuperação de alguma coisa. Então, provavelmente, vocês estão passando por um período de cura e mudanças de alguma coisa aí, cura e acerto de contas de alguma situação, tá bom? Vamos ver, a estrela também, gente, é uma carta que fala muito de amores idealizados, de amores escritos nas estrelas, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a Kakoshinita. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes desta pessoa com relação a gente, para quem se conectou com a Kakoshinita. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes desta pessoa com relação a gente, para quem se conectou com a Kakoshinita. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Mostra pra gente, universo. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio. Nós temos pensamentos, morte e mundo. Possíveis atitudes, não, sentimentos. 2 de paus, cavaleiro de paus. Possíveis atitudes, enamorados, 3 de copas. Carta do corte, 10 de espadas. Bom, vamos lá. A gente começa com a carta da estrela, que é uma carta que fala de emoção, que fala de sentimento, né? E sobretudo de cura de uma situação que você viveu, cura de uma situação que está se passando aí. Quando a gente pergunta pensamentos, eu tenho morte com mundo. A morte é uma carta que fala muito de mudanças e transformações. E o mundo é uma carta que fala de abertura de novos ciclos. Então a gente percebe que os pensamentos dessa pessoa é querer abrir um novo ciclo com vocês, muito melhor do que o ciclo que vocês estavam vivendo, muito melhor do que o ciclo que vocês estavam passando. Então, os pensamentos dessa pessoa é um pensamento de mudança da situação em que vocês vivem, da situação que vocês estão aí passando entre vocês. É querer mudar isso, mas detalhe, mudar para melhor. Porque o mundo ele é considerado o melhor arcano do tarô. O mundo nunca fecha um ciclo bom para a abertura de um ciclo ruim. Ele sempre vai abrir um ciclo melhor do que o ciclo que a gente vivia,
melhor do que o ciclo que a gente estava passando. Então a gente percebe aqui os pensamentos, uma vontade, né, de abrir um novo ciclo melhor do que o ciclo que a gente estava. Quando a gente pergunta sentimentos, eu tenho um 2 de paus e um cavaleiro de paus. Duas cartas que falam muito de paixão, de vontade, de desejo, de intensidade. Porém, eu acredito que essa pessoa, emocionalmente falando, ela seja meio imatura, porque ela vem como um cavaleiro de paus, né? E o cavaleiro de paus é o cavaleiro da paixão, da vontade, do desejo, da intensidade. Mas eu acho que essa pessoa, ela carrega muito dela, dentro dela, gente, dúvidas sobre como fazer para as coisas acontecerem. Se está no momento ou não de estruturar essa situação. Porque a energia de um 2 de paus é uma energia de paixão e desejo, mas é uma energia de dúvida também. E o cavaleiro de paus é paixão, é desejo, é vontade, é intensidade, mas não é estabilidade. Né? O cavaleiro de paus ele oferece momentos. Então os sentimentos desta pessoa, a gente percebe que é muita paixão, é muita vontade, é muito desejo, é muita intensidade, mas ainda eu não acredito que essa pessoa esteja preparada para oferecer algo de mais concreto, algo de mais estruturado, algo de mais sólido aí não, tá? Eu acho que essa pessoa no momento ela está querendo ofertar mais momentos do que estruturação propriamente dito. Ó, meu galego chegou, tá lá já berrando lá embaixo. Daqui a pouco o Jim, quem berra é o Jim. Os dois brigam o tempo inteiro, gente, a coisa mais engraçada. E o Jim gosta, vai lá, pega os brinquedos e vem puxar cabo de guerra com o pequeno. É uma figura. Mas continuando, quando a gente pergunta possíveis atitudes, a gente tem enamorados com 3 de copas. Aqui, gente, pode ter muitos casos de triângulo, sim. Enamorados fala de dúvida entre duas pessoas e 3 de copas fala muito de triângulo. Como eu sempre falo, triângulo necessariamente não é uma outra pessoa. Muitas vezes o triângulo é realmente assumir um compromisso, assumir uma situação, né? Buscar ali uma estabilidade. Mas quando a gente pergunta possíveis atitudes, eu começo com os enamorados, que é uma carta que fala de emoção e sentimento, mas fala de dúvida. Muitas vezes a gente não sabendo como fazer ou como se posicionar diante da situação. Seguido de um 3 de copas, que é uma carta de leveza, de suavidade, de fluidez, de curtir, de aproveitar. O 3 de copas é uma das cartas que mais falam de emoção no tarô, mas é aquela carta daquele amor juvenil, aquele amor mais leve, mais solto. Então, quando a gente pergunta possíveis atitudes, a gente percebe que essa pessoa ela pode estar dividida entre duas situações. Ou pode ser duas pessoas, ou pode ser começa realmente um envolvimento ou mantém algo ali mais leve, algo mais solto. Pode ser nesse sentido também, tá? Então a gente percebe que possíveis movimentos essa pessoa tem dúvida do que fazer, mas que no fundo, hoje, ela busca alguma coisa mais leve, alguma coisa mais solta, alguma coisa mais fluida, porque o 3 de copas é uma carta de celebrar, de comemorar, de viver, de curtir, de transar. Se a gente olhar aqui no jogo, eu não tenho nenhuma carta de ouros. Então eu não acho que essa pessoa esteja pronta nesse momento, principalmente porque ela vem como um cavaleiro de paus, né? Eu não acho que ela esteja pronta para assumir um compromisso. Eu não acho que ela esteja pronta para assumir algo de mais sério na vida dela. Eu acho que ela quer curtir, ela quer aproveitar, ela quer viver, sim, mas algo mais leve, algo mais solto, algo mais descompromissado ou não oficializado. Por isso que talvez a carta do corte venha esse 10 de espadas, que é a dor, o fim da dor ou a dor do fim, né? Porque eu acho que vocês muitas vezes sofrem por estar querendo ou buscando algo mais estruturado, mais oficializado, algo ali mais sério, enquanto essa pessoa ela busca mudança sim para melhor, mas com uma coisa mais leve, mais solta, menos formal ou menos oficializada, pelo menos a princípio.
Então eu acho que muitas aqui acabam sofrendo diante dessa situação por querer uma oficialização e a pessoa está vibrando algo mais leve, algo mais solto, algo mais descompromissado, pelo menos a princípio, tá? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, o meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ser útil de alguma forma para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.